E aí, gente, tudo bem? Vamos falar de um assunto envolvendo o Evangelho hoje. Hoje eu quero falar sobre o padre Fábio de Mello, que recentemente abriu o coração aí e disse que está enfrentando uma depressão, já enfrentou o síndrome do pânico, e nesse momento ele está novamente enfrentando a depressão, enfrentando o problema de saúde mental, que é um problema que atinge hoje, é a era da doença mental, né, da degradação da saúde mental. Na minha época, lá na década de 90, não tinha isso, não tinha negócio de saúde mental, depressão, isso era coisa de mimimi, de gente frouxa, até porque era uma época de muita, né, a gente era tratado e criado nesse lema, e de fato pouca gente morria por depressão, ansiedade, não tinha essa coisa. Ou quer dizer, não tinha em grande escala, né? Melhor dizendo, não tinha em grande escala. Eram poucos que sofriam com esse tipo de doença, né? Então, assim, se a pessoa na década de 90, 2000, fosse estudar para ser psicólogo, meu irmão, ia passar fome, porque era pouquíssimo, pouquíssimo. Mas, enfim, o padre Fábio de Mello, ele trouxe essa declaração, e que é muito comum, tá, gente? É muito comum, principalmente no povo gospel. Se tem um povo que sofre de depressão, de loucura, de saúde mental degradada, é o povo gospel. Muito assim, é, é, muito mais por conta também da religiosidade, né, que é aquela coisa opressora, aquela coisa imposta. Você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, é inferno, é diabo, é capeta, é campanha, é voto, é isso e aquilo. E endoida, enlouquece a pessoa. A maioria, eu estava vendo aqui no estudo, 70% das pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos são gente gospel. São pessoas gospels. Pessoas que vivem essa loucura da religiosidade. Eu não estou falando da igreja, não estou falando dos cultos, não. Eu estou falando do sistema religioso em si, que oprime e impõe um estilo de vida que é impossível você seguir. Não tem como. E aqui eu cito um exemplo que não tem nada a ver com religiosidade diretamente, mas de saúde mental, do caso do profeta Elias. O que aconteceu com o profeta Elias? O profeta Elias enfrentou os profetas de Baal, enfrentou ali ligado Jezabel, e o que aconteceu? Ele ganhou dos 400 profetas. Todos morreram. Ele sozinho enfrentou os 400 profetas e ganhou. Fogo do céu caiu, né? Aí tem até uma história que lambeu até a água do rego ali do altar, e isso virou um meme na época. Mas ele foi vencedor. E o que aconteceu após isso? Ele foi para a caverna. Ele se escondeu na caverna com medo de Jezabel. Entrou nele uma síndrome do pânico, uma depressão, uma ansiedade, um medo. Criou-se na cabeça dele várias situações que não existia. Claro, de fato, Jezabel estava atrás dele para matar ele, mas diante de um caso vencedor, diante de uma situação a qual ele foi imponente, ele venceu de forma assim, assustadora, normalmente ele não poderia fazer aquilo. E aí que entrou os anjos o servindo, e aí que entrou Deus, né, ali procurando. Elias, cadê você, Elias? Sai daí, Elias. Está fazendo o que aí, Elias? E ele lá, quietinho. Então, gente, os profetas também sofreram com isso. Mas o que eu vejo no dia de hoje, fico triste, é que vendo o relato do padre Fábio de Mello, e eu discordo de muitas coisas do padre Fábio de Mello, tá? Não concordo com todas as coisas que ele fala, não. Discordo de muitas coisas. Mas eu olho para ele com um olhar de empatia, com o olhar de Jesus. Porque ele está sofrendo. Eu já tive princípio de depressão. É horrível. E olha que eu só tive princípio de depressão. É horrível. É desanimador. Todos os seus dias são cinzas.
Não há motivo para você se alegrar, não há motivo para você ver esperança, não há motivo para você ver algo no horizonte que te faça se encher de esperança. Não, não tem. Todos os dias são dias negros, são dias cinzentos, é céu fechado, é céu cerrado. São dias de desesperança. É horrível. Então eu olho para o padre Fábio de Mello e eu sinto empatia por ele. Eu esqueço as minhas diferenças com o Fábio de Mello. E aí eu vejo os comentários de quem? Dos crentes. Dos que se dizem crentes. Na verdade são crentes mesmo, porque cristão não tem nada. São os que se dizem o baluarte da espiritualidade, condenando o Fábio de Mello, dizendo é isso aí, que nada, isso é frescura, você está de papo furado, experimenta pegar uma mulher, experimenta casar. Aí tem um outro pastor que falou que ele está querendo se assumir. Gente, pelo amor de Deus, eu fico triste primeiro por causa desses crentes que não têm empatia nenhuma pelo próximo. E segundo, fico triste pelo padre Fábio de Mello, que já sofre com isso há bastante tempo. E segundo o relato dele, em 2017, ele teve várias crises de síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Então, eu que já tive isso, eu sinto empatia por ele. E quem acusa o padre Fábio de Mello, e quem fala que é frescura, que ele é falta de mulher, que ele quer sair do armário, é porque nunca experimentou o que é uma depressão. Nunca experimentou. E quem fala que experimentou uma depressão e tem esse tipo de atitude em relação ao padre Fábio de Mello, você se mostra muito mais perverso do que aparenta. Porque se você já teve depressão e você fala do padre desse jeito, ou de qualquer outra pessoa, qualquer outra personalidade, porque hoje, aonde quer que você vá, tem gente sofrendo com isso, tem gente se matando por causa disso. Não é à toa que criou o Setembro Amarelo aí, a prevenção do suicídio e essas coisas todas. Então eu espero que o padre Fábio de Mello, ele se trate, ele se recupere, porque apesar de discordar de várias coisas dele, ele é uma voz de empatia, ele é uma voz de lucidez, ele é muito mais cristão do que a maioria dos crentes que eu conheço. E aí eu vejo os crentes esculhambando o Fábio de Mello simplesmente porque ele é padre, ou supostamente gay, ou porque ele não casa, ou não é casado. E o que tem a ver casar? O que tem a ver ser hétero? Conheço vários héteros que estão com depressão. Conheço vários casados que estão em depressão. Outros morreram por depressão. E a culpa é dele não ser hétero? A culpa é dele não se assumir? Então que venhamos e tenhamos empatia. Mas o que esperar dos crentes, não é mesmo? Eu não espero nada. Nada de bom. Eu espero o que eu vejo aí. Porque a religião produz isso daí. A religião produz uma bolha a qual, se você está doente ou se você está passando por isso, é porque você está na igreja errada, é porque você está do lado errado, é porque você serve o Jesus errado, é porque você está servindo do modo errado, é porque você não está fazendo a coisa certa, é porque você não crê naquilo que deve ser crido. Porque se você crê no que eu creio, aí você se dá bem. Mas se você está em frangalhos emocionalmente, no mundo completamente avesso, destruído, fudido, é porque você está do lado errado. E isso mostra a religiosidade e o poder que ela tem de destruir as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do padre Fábio de Mello, porque ele é uma voz de empatia em meio a tantos comentários de abutres, em meio a tantos comentários com falta de empatia, com falta da verdadeira essência do Evangelho. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca tratou o vulnerável desse jeito, dizendo, olha, você está assim porque você não me segue. Você está assim porque você não vem para o meu lado. Você está assim porque você ainda não me conheceu. Não, não. Jesus sempre teve empatia. Jesus sempre mostrou o que pode ser feito para melhorar o estilo de vida de quem sofre, de quem é vulnerável. Esse é o Evangelho.
sem querer apontar igreja, sem querer apontar método, sem querer apontar liturgia, sem querer apontar usos e costumes, sem querer apontar placa de igreja, sem querer apontar denominação, sem querer apontar estilo de vida. Não! Jesus nunca fez isso. Então que nós venhamos aprender com Jesus, eu e você, a ter misericórdia daqueles que padecem. Porque hoje é ele, mas amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu. E Jesus disse que aquele que não tem misericórdia, aquele que não presenteia o outro com misericórdia, com empatia, com amor, ele também, esse, não terá misericórdia dele, não terá amor para ele, não terá compaixão, não terá compreensão, porque você não plantou isso, você não semeou isso. Então cuidado com o que você semeia, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você fala que o outro é, porque isso pode voltar para você. E se o seu Deus é um demônio para os outros, toma muito cuidado, porque um dia ele vai ser um demônio para você também. Então eu espero que o Padre Fábio de Mello ele se trate, ele se recupere, ele se recomponha e continue levando a mensagem da misericórdia, do amor, da graça para todas as pessoas, porque ele é influente. Embora discordando de algumas coisas dele, e não tem jeito, a gente vai discordar de um, de outro, mas pelos frutos os conhecereis. Jesus já disse, pelos frutos os conhecereis. E os frutos do Padre Fábio de Mello são frutos bons, independentemente de que lado nós estejamos no sentido teológico. Porque Jesus não olha o lado teológico, Jesus olha de cima para baixo olhando as atitudes. E se as nossas atitudes são iguais, então estamos do mesmo lado. Independentemente de placa, independentemente de credo, independentemente de qualquer coisa, estamos do mesmo lado. Simplesmente porque fazemos a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é fazer a vontade da religião. Fazer a vontade de Deus é levantar quem está caído, é vestir quem está nu, é dar água a quem tem sede, é dar comida a quem tem fome, é dar teto a quem está desamparado. Essa é a vontade do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você fala de uma pessoa que está em vulnerabilidade de forma perversa, você mostra que você não ama você mesmo. Porque só pode amar o próximo quem ama a si. E quem se ama não tem perversidade para o próximo. Porque quem se ama não quer perversidade para si. Então tome muito cuidado com o que você fala e emana para o outro. Porque isso revela muito mais de você do que ele. Isso revela muito mais quem é você do que você está falando dele. Então, essa é a minha palavra aí em relação ao Padre Fábio de Mello. E cada vez mais, gente, isso é bom aparecer, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, né, essas vulnerabilidades, porque os crentes e outras pessoas que não são crentes também, eles olham para as personalidades gospels como seres inumanos, ou seja, inumanos não, né? Não sei se existe isso, né? Como seres super-heróis, super-humanos, como se um pastor, um padre, um pregador, um ministro não sofresse, não sentisse dor, tristeza, ansiedade, depressão, como se isso fosse uma vulnerabilidade dos pequeninos, de quem não tem cargo, de quem não tem uma influência. Não, gente, todo mundo sofre isso. E é bom o padre falar sobre isso, porque isso humaniza quem está lá, porque a religião coloca o pastor num pedestal a qual ele é adorado, ele é venerado, ele é admirado num certo ponto, que todo mundo quer chegar lá, porque achando que chegar lá, quando chegar lá, não vai sofrer com nada disso. Vai ser uma pessoa assim, ó, supimpa. Deus, Jesus, Espírito Santo e a pessoa. Não vai sofrer de nada. Leva engano. Sofremos e padecemos de todas as vulnerabilidades possíveis, porque somos humanos. E Jesus também sofreu. Jesus também padeceu. Por tudo que nós estamos passando aqui, ele passou também. Mas ele venceu. Então que nós venhamos vencer, que nós venhamos lutar contra essas vulnerabilidades. E, de novo, força ao Padre Fábio de Mello, que Deus tenha misericórdia da vida dele e desses crentes também, porque cada vez mais só envergonha. É isso aí.